aqui viu o convite da igreja, o convite do encontrão de hoje. O que dizia no convite? Quem sabe me dizer? O que, Isabela? Daqui a pouco sabe. Ela sabe. Eu sei! Peraí, que agora ela acha. Aí a Lara, que é amiga, assim, ó, uma coisa de amigo. Até onde? Até onde você é capaz de defender o seu amigo? Fazer o mundo do Eu quero saber o quanto vocês estão dispostos a abrirem mão por um amigo. E já que nós estamos falando sobre amizade, eu quero 5 pessoas aqui à frente. Pode vir. 1, 2, 3, mais 2, 4. Nossa, gente, ninguém? Ó, vamos lá. Então nós temos aqui 5 pessoas, pode ficar um do lado do outro. Carol, eu quero que você escolha uma pessoa que está aqui que você gosta muito. Não, só uma. Menina, não tá gravado não, pode fazer. Eu tenho certeza que a pessoa que não foi escolhida vai dar graças a Deus. A Bianca? Então tá bom, pode vir aqui, Bianca. Carol, agora eu quero que você vá ali na minha mesa. Vem um pouquinho pro lado para escolher ali. Escolha um item daí na mesa. Qualquer um. Nossa, eu vou matar mim. Ó, os outros, fiquem aqui atrás um pouquinho. Isso, enquanto ela escolhe. Fica ali, não, ali atrás. Escolhe um, Carol. Temos uma pedra, temos uma faca, uma tesoura, uma arma. Que a propósito, gente, assim, antigamente a arma do teatro era mais convincente, né? Mas tudo bem. Finge que você tem uma arma, tá? E temos um maçarico. Qual você escolhe? A tesoura. Ela escolheu a Bianca e escolheu a tesoura. Carol, qual seria a sua reação? O que você sentiria? O que você pensaria se a cada vez que você pensasse em pensamentos ruins, em pensamentos que não agradam a Deus, eu cortasse o cabelo da Bianca? Começasse a cortar a Bianca? Você sentiria o quê? Você sentiria muito mal. Então, se a cada vez que você tivesse um pensamento ruim, que você permitisse um pensamento ruim, eu machucasse a Bianca com essa faca, ou com essa tesoura, você sentiria mal? É isso mesmo? Então você, o que você vai fazer? Não ia pensar coisas ruins para não machucar a Bianca. Certeza disso? Então tá bom. Então, a Carol, por amor a Bianca, ela ia deixar de ter pensamentos ruins. Então tá bom. Pode ir lá. Obrigada vocês duas. Agora vem a Lara. Escolhe uma pessoa e um objeto. Era a Larissa. Eita, Larissa. Qual que é o objeto, Lara? Não, legal. O maçarico. Ô, Lara, o que você sentiria ou pensaria? Mas calma aí, tá falando verdade. Tô virando, não vai. Pronto, vocês já viram o que pode acontecer. Clara, o que você sentiria ou pensaria se a cada vez que você, por exemplo, não quisesse abrir mão de um pecado, eu apertasse o maçarico assim? Não, ela quer. Ah, você se sentiria culpada. Não, ela quer abrir mão, ela falou. Não. Calma. Ela não entrou em nada. Calma. Ela só falou que ela se sentiria culpada. Mas se sentir culpada não significa que ela não faria. Ela só se sente culpada. Mas a cada vez que ela pensa, que ela decide pecar, eu dou o que imagina a tia Larissa, tudo bem? Não, claro que não, né? Que não ia nem querer em mim, nem nela. Ah, entendi. Então, por amor a tia Larissa, você abriria mão do pecado para que ela não se machucasse.
sou um objeto. Quem? A Isa, coitada, né? Agora qual objeto? Pelo menos não vai te queimar. A arma? Coitada da Isa. Então, Isabela, qual seria a sua reação se a cada vez que algo no mundo, alguma coisa do mundo brilhasse aos seus olhos, eu desse um tiro na Isa? Eu choraria. Você choraria? Gente, ela tá quase chorando. Calma, Não, calma. calma, não vou dar um tiro nela, é de mentira, eu juro. É só uma madeira, calma. Gente, eu juro que o meu intuito era impactar as pessoas, mas não é esse nível, tá? E juro que não tava no time, que não foi combinado, tá bom? Não foi combinado. Não. Mas é só pra minha mãe, que reclama que eu choro de tudo, ver que eu tô tendo uma discípula aqui, ó, que tá fazendo com ênfase. Calma, calma, é só uma suposição. Pronto, pronto. É de mentira, já tá salva, tá bom? Obrigada, eu acho que eu nem vou perguntar mais, gente. Eu acho que já entenderam, né? Não precisa. Vai, Guilherme, uma pessoa e um objeto. Eu tenho a faca e a pedra agora. Pelo menos não tiro. A pedra. A pedra. Quem é a pessoa que você escolhe? Meu pai. Mirelle, o que você me diria se por conta da sua decisão de viver longe do chamado de Deus, eu pegasse essa pedra e começasse a bater no seu pai com ela? É só uma suposição, não vou fazer, tá bom? Eu não vou falar que eu faria. Mas qual seria a sua reação, a sua atitude? Se a cada vez que você decidisse viver longe do chamado de Deus, eu pegasse essa pedra e batesse no seu pai? Você não ia fazer mais, não ia decidir continuar fazendo? Você ia chorar? Você ia chorar. Você ia chorar, mas você ia chorar e continuar fazendo? Ou você ia chorar e eu ia parar de fazer? Você ia parar. Por amor a seu pai, você ia parar. Entendi. Obrigada. Agora o Biel, só usar a faca. Só escolhe a pessoa, Biel. Gente, não tá afiada, tá? Ó, fica em paz, tá bom? Só que eu mais gosto, minha mãe. As duas pessoas que eu mais gosto. Gabriel, o que você me diria se a cada vez que, ao invés de você decidir fazer a vontade de Deus, seguir os planos de Deus, você seguisse fazer aquilo que você acha que é certo, independente se é da vontade de Deus ou não? E aí, a cada vez que você pensasse assim, desse jeito, eu comecei a cortar sua mãe em picadinho. Pegar um dedinho dela pra você. Você ia fazer o quê? Calma. Não, só suposição. Você ia fazer o quê? Chorar, gritar. Mas você ia chorar e gritar e continuar fazendo, ou você ia parar pra poder salvar sua mãe? Parar. Óbvio que você iria parar. Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação. Gente, então vocês viram aqui que por amor, as pessoas que eles amam, as pessoas que eles consideram, aqui nós tivemos choro, tivemos muitas emoções, mas vocês viram que eles estavam dispostos a pararem de fazer o que era errado para salvar as pessoas que eles amam, certo? E ontem, na verdade, quando eu tirei a palavra, eu tirei uma palavra e a palavra falava sobre as consequências, né, que o povo de Deus ali estava sofrendo por conta deles escolherem o pecado, por conta deles escolherem viver aquilo que eles achavam, ao invés de escolherem a vontade de Deus. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas a gente sempre fala, né, a gente sempre explica na igreja o que acontece
quando nós escolhemos o pecado, quais são as consequências. O povo de Deus, por muito tempo, já viveram preso, né? Com outro povo que não era da vontade de Deus, já foram levados escravos, já tiveram ali a sua cidade destruída, já tivemos muitas cidades de Deus que foram destruídas por conta disso. Mas hoje, eu não quero falar sobre as consequências do pecado da nossa vida. Eu quero falar sobre quando nós escolhemos o pecado, né? Quando nós decidimos tomar uma decisão errada, nós estamos sacrificando novamente Cristo, porque é isso que a palavra diz. Se vocês quiserem abrir, né? Lá em Hebreus 6:6 diz assim: E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. E esse versículo, ele fala a respeito disso, né? Que todas as vezes em que nós escolhemos o pecado, todas as vezes em que nós escolhemos o desejo da nossa carne, nós estamos crucificando Cristo novamente. E eu trouxe, né, esse exemplo aqui da pessoa que a gente ama, de alguém que a gente considera, para a gente poder visualizar isso. Porque às vezes a gente fala, a gente lê na Bíblia, mas a gente não tem ideia de quanto a gente machuca Deus com a nossa escolha. De quanto a gente machuca Jesus, sabe? Sempre que a gente assiste o filme A Paixão de Cristo, é uma choradeira, as pessoas se emocionam, as pessoas olham e falam: meu Deus, coitado, tadinho, ele não merecia. Mas aí, no dia seguinte, você acorda e você peca e você vive a sua vida longe da vontade de Deus, como se não ferisse ninguém, como se fosse só a sua vida. E aqui, um exemplo, seria justo, por causa da escolha de a outra pessoa pagar? Seria justo, por conta do mau pensamento do outro, a outra pessoa ser machucada? Não. Mas já parou para pensar que você faz isso todos os dias com Cristo? Todos os dias, quando você escolhe dar vazão a um pensamento, a algum sentimento que não é da vontade de Deus, você está ali crucificando a Cristo? E eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente refletir. E diz assim, quando escolhemos viver longe do propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos crucificando Cristo novamente. E quando eu falo sobre propósito, eu não estou falando de viver longe da igreja, eu não estou falando de se afastar da igreja, mas quantas vezes, quantas pessoas estão dentro da igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não vivem o propósito de Deus para a sua vida. Para analisar a sua vida. Hoje, você está onde Deus queria que você estivesse? Você está vivendo aquilo que Deus sonhou para a sua vida? Se você não está vivendo, se a sua resposta for não, independente se você está aqui ou não, se você tem um cargo ou não, eu estou falando de propósito, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de profundidade. Quando nós escolhemos viver, aqui já foi falado recentemente, quando você sabe fazer o bem, quando você sabe fazer o que é certo e você não faz, mesmo estando dentro da igreja, você está crucificando Cristo novamente. Porque Ele não morreu para que você vivesse longe da vontade de Deus. Ele se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos viver a vontade de Deus, para que nós pudéssemos viver uma vida de liberdade. Porque o oposto de viver o propósito de Deus é viver aquilo que o diabo espera para nós. É viver os planos do diabo. Quando você não vive os planos de Deus, você vive os planos do diabo. E aí tem gente que fala: não, eu que mando na minha vida, eu que decido. Nós já pregamos, já fizemos teatro. E nós sabemos que sempre tem alguém que vai controlar. E se você tira a sua vida da vontade de Deus, dos planos de Deus, você tira a sua vida do altar, você automaticamente está colocando a sua vida no lixo do diabo, na mão do diabo. Então que nós viemos refletir, sabe? E o próximo ponto diz assim, alimentar os meus maus pensamentos. E quando a gente fala sobre maus pensamentos, você pensa logo em pecado, você pensa logo em ceder aos pratos do diabo. Mas se a gente parar para pensar, não é uma coisa mais simples. Quando, por exemplo, Deus te chama para fazer algo, Deus te escolhe para fazer algo, e aí você permite que os seus pensamentos te paralisem, você permite que as suas limitações, de que eu não consigo, eu não sou capaz, eu não estou pronto, deixa eu resolver primeiro essa área da minha vida, aí eu me entrego para Deus. Maus pensamentos vai muito além de pensar só no pecado. Porque quando você dá vazão para que a sua
autoestima baixa te paralise, para que os seus fantasmas, sabe, para que os seus medos, as suas preocupações te impeçam de fazer a vontade de Deus, você está novamente machucando e crucificando a Cristo. Então peça, sabe, se talvez você fale, obreira, olha, minha mente, eu não consigo ter pensamentos bons, eu não consigo pensar em coisas boas. As situações acontecem, eu acordo, e a primeira coisa que vem são os pensamentos ruins, porque os pensamentos vão vir. Mas o que crucifica a Cristo é como o quanto nós damos vazão para isso, o quanto nós alimentamos isso. E como aqui também já foi pregado, sabe, o pecado, ele começa na nossa mente. É você pensando naquela pessoa que você não deveria, é você pensando naquela coisa que você deveria ter aberto mão, mas você dá vazão. E quando você não corta, quando você não repreende, quando você não busca ajuda para sarar a sua mente, você acaba pecando, você acaba caindo, porque assim é um ciclo. Começa na sua mente e se você não corta, logo você está praticando aquilo. Então, sabe, peça ajuda, ora, pede para Deus. Fala, Senhor, sara a minha mente. Se a minha mente é uma mente pecaminosa, se a minha mente é uma mente que só pensa no lado ruim, só pensa no lado negativo, pede para Deus uma mente de Cristo, uma mente pura. Talvez você fale assim, obreira, eu não consigo permitir que a minha vida vá para frente, eu não consigo prosseguir, porque os meus pensamentos me paralisam. Sempre que eu penso, eu estou aqui no culto, eu ouço a palavra, eu me encho de gás, mas chega lá fora, os meus pensamentos parecem que me dominam. Mas por quê? Porque você permite e alimenta os pensamentos errados. Você alimenta os pensamentos que não são da vontade de Deus. E acredite, meu amado, o diabo, ele sempre vai lançar os pensamentos ruins. Ele sempre vai lançar para que você venha pecar. Mas junto com a tentação, junto com o pensamento do diabo, você tem a escolha de escolher pensar como Cristo, de escolher pensar naquilo que Deus quer para a sua vida. Mas você precisa querer, porque no fundo, por mais que Deus lance o pensamento e que o diabo lance o pensamento, quem decide somos nós. Aqui, quando eu chamei as crianças e estava dando o exemplo, elas decidiram que elas iriam sacrificar ali o que elas queriam, os desejos delas, para salvar a outra pessoa. E a gente às vezes não pensa nisso como com Cristo, sabe? O pensamento vem, a gente se permite, a gente age como se fosse só a nossa vida. Mas não é. Porque um dia, antes mesmo da gente nascer, Ele escolheu se entregar por nós. Ele escolheu se sacrificar. E nós não temos a capacidade, muitas vezes, de sacrificar um pensamento. De sacrificar ali algo que vem na nossa mente. O pensamento vem, você vai dando ideia, você vai dando conversa. Aí depois a gente olha e fala, nossa, você viu como fulano murchou na fé? Você viu como fulano caiu? Você viu que o fulano saiu? Mas não foi de um dia para a noite. Foi porque dentro da mente dele as coisas já estavam acontecendo e ele não soube pedir ajuda, ele não soube buscar ajuda, tanto das pastoras, dos líderes espirituais, como de Deus. Porque o pensamento vem e ao invés de você dobrar o joelho e repreender, você vai dando corda. E aí quando você vê, você já caiu. Mas por quê? Porque dentro da sua mente você não soube parar ainda quanto era um pensamento. E aí quando é uma ação, já fica mais difícil. Então que nós venhamos refletir sobre isso. E no próximo diz assim, ó. Permitimos que as coisas do mundo briguem aos nossos olhos. Ontem eu li uma notícia, né? Até conversei com as minhas do meu trabalho. E agora eu vi dois cantores, um cantor, né? Que se dizia evangélico, deu uma entrevista e aí perguntaram para ele sobre outra cantora que era da fé, agora não é, mas ela acha que ela é. E ali ela estava cheia de tatuagem e perguntaram para ele, né, o que ele achava disso. E aí ele pegou e falou que os pensamentos das pessoas eram muito antigos, que não tinha mais essa de ficar reprimindo alguém por conta das tatuagens, de ficar reprimindo alguém por conta da sexualidade, da opção sexual da pessoa, que o texto da Bíblia era algo muito antigo e que as pessoas não deveriam ficar presas a isso. E aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, poxa, esses dois jovens, né, um dia eles tiveram um encontro com Jesus, um dia eles conheceram a palavra, e um dia esse não era o pensamento deles. Eles não pensavam desse jeito. Nem a cantora que hoje está cheia de tatuagem, nem o cantor que estava falando sobre isso. E eu falei, poxa, eles agora estão no meio que é famoso, né? E eles lidam com outras pessoas que não são da fé. Então, por isso que os pensamentos deles hoje é o contrário da Bíblia. Porque a Bíblia fala que o
O tempo vai passar, mas a palavra de Deus não vai mudar. Então não existe isso que a Bíblia é muito antiga. Não existe isso que é um texto muito antigo para outra época. Porque se a gente for parar para ler, existem coisas que estão na Bíblia que estão acontecendo hoje. Então não importa há quanto tempo a Bíblia foi escrita. Se você ler a palavra do Senhor, ela vai ser a cada dia mais atualizada, a cada dia mais atual. Mas as pessoas, para se convencerem, para poder justificarem aquilo que elas querem, e para poder falar assim, ó, eu tenho Deus, mas eu posso ter uma vida que não condiz com Deus, porque o que ele justificou é que o Evangelho é amor, que a palavra de Deus é amor, e de fato é amor. Nós também concordamos que é amor, mas a palavra fala que a porta é estreita. A porta não passou por reforma. E às vezes, né, com essa nova geração, e a gente se preocupa muito com os jovens, porque hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil das pessoas se enganarem. É muito fácil das pessoas se deixarem seduzir pelo brilho do mundo. Mas o que a gente não pode fugir, meu amado, é da palavra do Senhor. É o que a palavra diz. E aquilo que a palavra abomina, que é pecado, na época em que Jesus pregava, continua dominando até hoje. E não importa quanto tempo passe. E não importa quanto tempo que a Bíblia foi escrita. A palavra do Senhor, ela não muda. Então o pecado, ele continua sendo pecado. O erro continua sendo erro. E a gente não pode mudar isso, a gente não pode querer permitir com que o brilho desse mundo, as coisas desse mundo nos convençam e mude a visão que a gente tem que ter da palavra. Então que nós possamos, sabe, a cada dia nos alicerçarmos da palavra de Deus e não acreditar, sabe, as crianças, os jovens precisam tomar cuidado com aquilo que assiste nas redes sociais, com quem você segue, porque nem todo mundo que se diz de Deus, que mostra que serve a Deus nas redes sociais, realmente é. Porque esses dois cantores, eles acham que eles são de Deus. Mas a Bíblia fala que pelo fruto se conhece a árvore. E pelas ações e pelo aquilo que eles acreditam, eu sei que eles não são de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque nem tudo aquilo que diz é. Eu estava falando esses dias com o Ronaldo, ele estava seguindo uma página no Facebook. E aí eu falei assim, eu vi que tinha uma imagem. Eu falei assim, Ronaldo, o que é isso? Aí ele falou assim, não, eu comecei a seguir essa página porque fala de Deus, ele tem uma mensagem de Deus. E aí eu ensinei ele, mostrei pra ele que a página não tinha nada a ver com a nossa fé. Falava de Deus, mas falava de outras coisas. Tinha imagem, acreditava em outras coisas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes o diabo, ele, sem a gente perceber, vai entrando na nossa vida e a gente vai começando a ter uma coisa aí nas nossas redes sociais. Eu falei pra ele, de tanto você acabar vendo o que é dito aqui, você vai acabar achando que é real, que é verdade. Mas quando na verdade não é. E ele não fez de propósito. Ele só viu ali o nome de Deus, ele achou que era, começou a seguir. Porque é assim, a gente tem as redes sociais, você acredita que algo é da fé, mas a gente precisa analisar, a gente precisa ver a profundidade, ver de quem é que está falando. Porque senão, você acaba sendo envolvido pelo lado do diabo e você não percebe. Você acaba caindo numa situação que você não percebe. Então que nós devemos vigiar, principalmente com as redes sociais, com aquilo que nós assistimos, com as séries, porque hoje em dia, a cada dia é normal que as séries falam de Deus. Existe uma série, por exemplo, que fala ali como que é o estilo da igreja. Existe uma outra série, por exemplo, que chama, eu já até mostrei para o pastor uma vez, que chama Lúcifer. E ali a história fala do diabo, mas ela fala, por exemplo, a versão boa do diabo. Como a gente tem uma visão distorcida. Mas não é isso que a Bíblia diz. E agora a gente vai acreditar no que a série diz ou o que a palavra diz. Porque as pessoas que escreveram a série não são pessoas que estão se baseando na Bíblia. São pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para confundir a mente das pessoas. E elas têm conseguido. Porque quando você fala com uma pessoa, a pessoa fala assim, não, mas olha, o diabo não é tão mal assim. Não? Ele derrubou uma terça parte dos anjos, colocando os anjos contra Deus. A todo dia ele destrói a vida das pessoas. Como o diabo não é tão mal assim? Mas é a visão que as pessoas lá fora estão tendo. E nós como cristãos, nós como seguidores de Cristo, não podemos permitir ter a mesma visão. Não podemos nos permitir ser enganados por uma série, por um filme, por uma rede social. Nós temos que nos alicerçar na palavra de Deus, amém? E o próximo diz assim, ó. Criar um pecado de estimação.
E criar um pecado de estimação, ele é diferente de permitir que os seus olhos brilhem pelo mundo. Porque quando você cria o pecado, você já foi envolvido por aquele brilho. E quantas pessoas estão dentro da igreja, ouvem a palavra de Deus, mas crucificam Cristo todos os dias, porque não estão dispostas a abrir mão do seu pecado, porque não estão dispostas a abrir mão do desejo da sua carne. E Cristo, ele estava disposto, né? Ele se dispôs a abrir mão da salvação, a abrir mão do céu, a abrir mão da glória por amor a nós. E nós muitas vezes estamos aqui, vivemos uma vida amarrada, vivemos uma vida que não vai para frente. Por quê? Porque você todos os dias ouve a palavra de Deus, mas aí você não abandona o pecado, você não abandona a mentira, você vive uma vida de erro, você vive uma vida de engano. E para você, tudo bem. Tudo bem, porque você se convence de que vir para a igreja ouvir a palavra é o suficiente. Que você vir para a igreja, estar aqui sentado numa cadeira, para você está tudo bem. Mas quando na verdade Deus quer te levar além. Deus quer te levar para viver grandes coisas. Mas como ser, sabe, usado por Deus, como ser um instrumento de Deus, se dentro da sua casa, se dentro do seu reservado, você tem uma vida de pecado, você tem uma vida dupla. Meu amado, Deus, Ele quer uma vida de transparência. Deus quer uma vida única com você. E Deus, Ele não vai dividir você com o seu pecado. Deus, Ele não vai dividir você com o desejo da sua carne. Para você viver, para você fazer a vontade de Deus, você precisa abandonar. E a gente fala, né, que é pecadinho de estimação, porque a pessoa vive há tanto tempo com aquilo, alimenta aquilo há tanto tempo, que parece que já virou parte da pessoa, que já faz parte dela. Mas, meu amado, a palavra de Deus ela veio essa noite para que você possa se libertar, para que você possa encontrar em Cristo, sabe, a força que você precisa para abrir mão daquilo que você acha que você não consegue viver sem. Porque eu vejo que quem aqui tem um animalzinho de estimação, você pergunta assim, ó, tudo bem se seu animal morrer, você vai conseguir viver sem ele? Ele vai falar que não, porque você ama, porque você gosta do seu animal de estimação. Mas o pecado, meu amado, diferente de um animal que te traz benefícios, o pecado é que só destrói a sua vida. Ele só te afasta de Deus. Porque o animal de estimação, ele soma a sua vida. Ele é ali alguém que faz parte da sua família. O pecado, pelo contrário, ele é algo que destrói a sua vida. Então você precisa estar disposto a abrir mão, a deixar de lado tudo aquilo que pode te afastar da presença de Deus. E o último diz assim, ó, não abrir mão dos nossos paradigmas. Paradigmas são tudo aquilo que nós consideramos como a nossa verdade, o nosso padrão. E quantas vezes nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra de Deus, e aí você é a pessoa que fala assim, não, tá bom, a Bíblia fala isso, como os cantores que eu falei, né? A Bíblia fala que se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo é pecado, mas segundo eles, não é assim. É porque a Bíblia é antiga demais. A Bíblia fala que mentir é pecado, e aí você acredita que a sua verdade, não, tudo bem você mentir. E quantas vezes nós estamos aqui e nós temos as nossas próprias opiniões, nossos próprios achismos, e por isso que Deus, Ele dá a palavra dele, Ele permite a palavra dele, mas nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso achismo, abrir mão das nossas verdades. Mas, meu amado, a sua verdade, ela só pode ser verdade se for a verdade de Deus. Porque se a sua verdade é verdade para você, mas não é verdade para Deus, ela é uma mentira. Ela não é uma verdade. Ela não é um padrão. O seu padrão de vida, o seu padrão de pensamento tem que ser alinhado com a vontade de Deus, com aquilo que Deus espera e quer da sua vida. Agora, se você vive uma vida onde você é o dono da razão, o dono da verdade, o que sabe de tudo, mas isso não condiz com os planos de Deus, meu amado, você está vivendo uma mentira. Então, grande importa a sua verdade, se ela for verdade só para você, se ela não for verdade para Deus. Então que nós venhamos, sabe, refletir, analisar sobre isso. E eu queria dar um exemplo aqui. Gabriel, vem aqui um pouquinho. O Gabriel, ele tem um hematoma, uma mancha aqui, todo mundo consegue ver? Que foi o quê? Isso aqui, Gabriel? Como você foi? Machucado. Um machucado. Eu vou pedir para Yasmin, que é boa, cadê Yasmin? Tá, Castela? Então pode ser a Bruna. Bia, eu quero que você faça um favor para mim. Eu quero que você cubra esse machucado.
Pra disfarçar bem, tá? Acho que tá bom. Gente, dá pra disfarçar? Dá pra ver, mas já disfarçou. Dá pra cobrir um pouco mais, não dá? Acho que dá pra cobrir um pouco mais, obrigada. Acho que assim não dá pra ver, não. Gente, obrigada, Bruno. Gente, dá pra ver que tinha uma mancha aqui? Não, mas a mancha existe ou não existe? Vem um pouquinho aqui, Gabriel, para as pessoas lá no fundo verem aqui. Pode ir lá na frente, pode ir lá na tela na frente. Então quer dizer que deu para disfarçar a mancha. Disfarçou bem. Mas a mancha existe. Isso aqui é uma base, né, de maquiagem, que muitas vezes as mulheres vão para rebocar a cara, né? Mas no fundo, a cara continua a mesma. Só é um disfarce. Gente, é engraçado? Obrigada, Gabriel. Mas sabe que nós fazemos todos os dias isso com a nossa vida, né? Todos os dias nós acordamos, passamos uma base ali para tampar o pecado, para tampar a mentira, para tampar a tristeza, para esconder a destruição que está na nossa vida. Colocamos a base na cara, seguimos em frente, mas como todo mundo aqui sabia que ali existia uma mancha mesmo por baixo daquela base, não só nós, mas Deus, acima de tudo, Ele sabe, Ele conhece a nossa vida. Ele sabe que por baixo da maquiagem, por baixo da base que você passa, o que realmente acontece, o que realmente está acontecendo na sua vida. E eu fico pensando, né, nós nos preocupamos tanto em mostrar uma imagem, mostrar uma aparência para as pessoas, uma vida de que não é real, uma alegria, uma felicidade, uma vida de santidade que não é real, quando na verdade, para a única pessoa que importa, que é para Deus, nós não conseguimos esconder. Porque não existe maquiagem, não existe base alguma que possa impedir Deus de ver como está a sua vida. Então, para que esconder? Para que tentar disfarçar? Se Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como está a situação. E, ao contrário daquele versículo que eu li, que fala sobre quando nós pecamos, nós crucificamos a Cristo, lá em Gálatas 5:24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa palavra, diferente da outra, aqui ela fala sobre quando nós estamos com Cristo, a quem nós de fato devemos crucificar, que é a nossa carne. Talvez, meu amado, você entrou aqui e as suas atitudes, as suas ações estavam colocando Jesus novamente na cruz, estava crucificando Jesus novamente. Mas se você estiver com Cristo, se você andar com Ele, se você andar em Espírito, você não vai mais machucar o Senhor Jesus. Você não vai mais feri-lo, porque ao invés de machucá-lo, você vai sangrar e sacrificar a sua carne, aquela que só te leva ao inferno, aquela que só pode te levar à destruição. Então que nessa noite, sabe, nós possamos pedir para Deus força, a ajuda que nós necessitamos para abrir mão de tudo aquilo que machuca o Senhor Jesus, de tudo aquilo que faz o Senhor Jesus sangrar, e que assim nós devemos sacrificar a nossa carne para viver a vontade de Deus. Amém?